Oi, meu nome é doutora Betânia Huber e eu sou ginecologista. Eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre os DIUs hormonais. A gente tem atualmente no mercado dois tipos de DIUs hormonais, o Cailina e o Mirena. O Mirena é um DIU hormonal mais tradicional que a gente tem no mercado, que ele já está há mais tempo. E a principal indicação do Mirena é a gente controlar o sangramento. Para aquelas pacientes que têm hipermenorreia, um sangramento disfuncional principalmente, ou aquelas pacientes que simplesmente não querem menstruar, a gente tinha indicação de usar o Mirena. O que é hipermenorreia? É o aumento de sangramento. Então o que a gente tem no mercado hoje em dia era o Mirena. Atualmente, nos últimos 2 anos, a gente teve o lançamento de um novo produto que é o Cailina, que é um DIU um pouco menor, que é um DIU com um pouquinho mais facilidade de inserção, que é o Cailina. Então, assim, pelas mesmas indicações eles têm, pela mesma facilidade de inserção, a gente tem o Mirena, que aqui a gente vai depois falar um pouquinho mais para vocês, e o Cailina. Qualquer a indicação, o método de inserção, a facilidade de inserção é a mesma coisa, tá? Qual é a diferença principal entre eles? O Cailina, ele tem um pouquinho de liberação de hormônio menor ao longo do mês, ao longo dos dias. Então, com isso, ele tem um pouco menos de efeito colateral, tanto na acne, quanto na produção de alguns cistos hemorrágicos. E aí, com isso, a gente tem um pouquinho menos de efeito colateral. Já o Mirena, para aquela paciente que tem endometriose, para aquela paciente que tem miomatose ou para aquela paciente que tem muito sangramento aumentado de volume, é a escolha ideal. E isso é a grande diferença. Quando vocês forem escolher o tipo de método que vocês quiserem, quando vocês forem escolher o tipo de DIU hormonal, é importante vocês entenderem a diferença dos DIUs para vocês fazerem a escolha certa. Porque existe uma diferença sim na produção de hormônio, na liberação de hormônio deles mensal e anual, e aí vocês vão conseguir ter o objetivo de vocês final. Com relação ao DIU hormonal, o que é interessante a gente saber? Todos os DIUs têm esse fiozinho que fica dentro da vagina. Qual é o objetivo desse fio? É a gente saber que o DIU está bem inserido e a gente saber que o DIU está no lugar, tá? E 2, a gente poder retirar ele. Alguns médicos, alguns colegas cortam o fio bem curtinho, principalmente quando o parceiro se incomoda com o fio, porque pode acontecer do parceiro sentir o tal do fio ali na hora da relação, e aí a gente tem a possibilidade de cortar o fio bem curtinho. Se a gente cortar o fio bem curtinho, depois na hora de tirar, a gente depois pode ter um pouquinho mais de dificuldade, mas também não é impossível de conseguir retirar. Mas existe essa possibilidade, então tem sempre esse fiozinho que a gente vai colocar o dedo lá dentro e vai sentir. Então tem esse fiozinho. Esse aqui é um Mirena, esse aqui é o tamanho real e ele fica ali, a gente consegue ver essa hastezinha colorida, eles ficam aqui, os dois duram 5 anos, durante esses 5 anos eles ficam liberando levonorgestrel para o endométrio e um pouco também de liberação sistêmica para diminuir a produção de endométrio e com isso diminuir o sangramento endometrial. Quem decide qual dos dois nesse caso? É a médica ou a pessoa às vezes já pesquisa, chega aqui e já está pronta para... A decisão para escolher entre o tipo de DIU, se a paciente quer o Cailina ou o Mirena, para mim, eu acho que tem que ser do ginecologista. A paciente pode decidir se quer ou não menstruar, mas eu acho que a escolha entre o tipo de DIU, se é Mirena ou Cailina, deve ser do ginecologista, porque existem algumas patologias associadas que aí sim tem o diferencial que o tipo de DIU vai fazer um melhor controle da doença. Por exemplo, para paciente que tem endometriose, para paciente que tem miomatose, o Mirena é o mais indicado. O Mirena, na verdade, é o indicado hoje em dia. O Cailina não tem estudos mostrando que ele é benéfico nesse caso. Então, a gente tem esse diferencial que a escolha ainda deve ser do médico e não da paciente. Eu acho que cabe ao médico, cabe ao ginecologista conversar e explicar para a paciente essas questões e aí depois eles decidirem juntos. Assim, a eficácia dos dois DIUs é acima de 98%. Por quê? Os DIUs hormonais, como eles diminuem o sangramento menstrual,
principalmente após os 3 meses. A paciente, quando coloca o DIU hormonal, a tendência que a gente tem é de ter um sangramento um sangramento disfuncional ali nos primeiros 2 meses, e com o tempo de uso, cada vez ao longo dos meses, a gente vai diminuindo o tempo de sangramento. Essa é a tendência e a maioria das pacientes acaba acontecendo isso. Ao longo de 6 meses a 1 ano, 90 a 95% das pacientes vão não ter mais menstruação. Claro que isso nunca é uma regra, mas a gente sempre fala na maioria. Com o tempo de uso, então, a gente consegue controlar esse sangramento e a paciente vai estar sem menstruar. Como a paciente está sem menstruar, esse DIU não desloca. Por que eu estou falando isso? Então, como o DIU não desloca, a eficácia do DIU hormonal, ela é um pouco maior do que o DIU não hormonal, tá? Porque o que faz deslocar o DIU não é fazer ginástica, não é pular de ponta cabeça, não é andar de moto, não é fazer agachamento na ginástica, e sim é o sangramento, e sim é a cólica. Então, como o DIU hormonal a gente não sangra, ele desloca menos, portanto a eficácia dele é um pouco maior.